Boa tarde. Em entrevista nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou a disposição do presidente da República, Jair Bolsonaro, de aproximação com o Congresso para tratar de propostas de interesse do governo e do país. Davi afirmou que é natural a conversa entre as instituições e disse que está aberto ao diálogo e ao entendimento. Eu acho natural as instituições conversarem democraticamente, republicanamente, para tratar dos interesses da pauta do governo na Câmara e no Senado e para tratar da pauta dos brasileiros. Naturalmente, o presidente da República fez essas ponderações e eu estarei totalmente aberto para o diálogo e para o entendimento. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu sou um político da conversa, do diálogo, do entendimento. Eu sempre busco a convergência. Naturalmente, não é obrigado. Todos não são obrigados a pensar da mesma maneira, mas nessa posição de presidente do Senado e com certeza o deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados, essa interlocução ela não só é necessária, como ela se faz nesse momento crucial para a história do Brasil. Então, eu acredito que isso é um gesto do presidente Bolsonaro. O presidente Rodrigo, já como anfitrião, já fez um encontro com o presidente da República na sua residência. Fizemos um almoço dos presidentes dos poderes e com certeza isso todos os dias ou pelo menos uma vez na semana as instituições têm que conversar, dialogar e buscar o entendimento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que prevê a execução obrigatória de emendas das bancadas estaduais ao orçamento da União. O acordo, que envolveu o governo, os líderes e os presidentes do Senado e da Câmara, prevê a votação da proposta no plenário ainda hoje. O texto estabelece que as emendas de bancada, feitas em conjunto por parlamentares para custear obras em seus estados, serão de execução obrigatória, como já são as emendas individuais. Pela proposta, em 2020, 0,8% da receita corrente líquida deste ano deverá ser usada para pagar essas emendas de bancada. A partir de 2021, seria aplicado 1%. O texto original previa 1% da receita corrente líquida já no primeiro ano de vigência da lei. O governo não foi atendido como queria, que queria um escalonamento ainda maior em 4 anos, mas foi fruto do acordo e do entendimento mantido entre a Câmara e o Senado. Aquele tão famosa dependência da Câmara, do Senado Federal, em relação ao Executivo, da obrigatoriedade de ser amigo do ministro, amigo do rei, para ter acesso a determinadas emendas, se tornando um dos pilares do fisiologismo no Brasil, passa a não ser a relação de predominante entre executivo e legislativo. Então, nós estamos aí uma mudança cultural na política brasileira, muito mais do que econômica até, com esse projeto. Isto sim, senhora presidente, é uma manifestação clara de uma nova política na relação federativa, na relação do Pacto Federativo. O senador Esperidião Amin também incluiu no texto a obrigação de que as emendas de bancada sejam repetidas até que as obras estejam concluídas. Uma medida para evitar obras inacabadas nos estados. Uma bancada estadual apresenta uma proposta para o ano 2020, o senador Tasso Gereissati, cuja execução será plurianual. Esta bancada não pode deixar de apresentar de novo esta emenda no orçamento seguinte, sob pena de reintroduzir a emenda janela, que era como era chamada. Uma obra de 1 bilhão, eu faço uma emenda de 100 mil para começar a obra e depois tiro o corpo fora. O acordo prevê que a PEC seja votada hoje mesmo no plenário em primeiro e segundo turnos, como aconteceu durante a votação na Câmara. Como o texto foi modificado aqui no Senado, ele terá que voltar para nova análise dos deputados. O governo Bolsonaro completou seu primeiro trimestre de mandato, mas a economia ainda não deu indícios de retomada.
Vamos ver o balanço dos 3 primeiros meses do ano com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. É isso mesmo que você falou. A realidade econômica do país nesse primeiro trimestre se mostra bastante dura. Até os grandes investidores financeiros começam a rever as expectativas. O Boletim Focus, que é o relatório de mercado divulgado semanalmente pelo Banco Central, revisou para baixo, mais uma vez, a estimativa de crescimento do PIB do Brasil. Na semana passada, a previsão do mercado era de crescimento de 2% até o fim do ano. Agora caiu essa semana para 1,98%. Essa previsão vem caindo quase que semanalmente. Outro número que veio ruim foi a pesquisa de emprego e desemprego do IBGE, a PNAD contínua. Ela mostra que a taxa de desocupação no Brasil subiu para 12,4%. Isso significa que 13 milhões e 100 mil trabalhadores estão sem ocupação. E nessa conta não estão os que simplesmente desistiram de procurar emprego, os desalentados. Essa equação de PIB baixo, desemprego alto e inflação em alta é firme indicadora de turbulência para quem analisa a economia, André. Mas aí, Antônia, e as medidas reestruturadoras do ministro Paulo Guedes, como é que ficam? Bom, por enquanto, até agora, o governo apresentou apenas medidas de corte de gastos. As privatizações são as únicas medidas no sentido de trazer dinheiro novo. Mas como já tem previsão de orçamento no vermelho, esse dinheiro entra na conta exatamente para tentar reduzir o déficit primário do governo. Temos também a reforma da Previdência, que é vendida por vários setores econômicos e políticos como a grande solução para os males da economia. Mas ela também, na prática, só significa corte de despesas e futuras. Então, sobra a esperança de investimentos da iniciativa privada. Mas os empresários se deparam hoje com juros altíssimos para conseguir crédito. E por isso estão cada vez investindo menos em seus negócios. Ao mesmo tempo, esses juros altos tornam os investimentos financeiros rentáveis e fica mais vantajoso deixar o dinheiro rendendo no banco do que correr riscos investindo em produção. Para termos a retomada da economia, precisamos de investimentos. E para ter investimentos, precisamos de juros mais baixos nos bancos comerciais. Hoje, quem se arrisca a investir em produção só tem como fonte de financiamento de dinheiro um pouco mais barato os bancos públicos de fomento, como o BNDES e o Banco do Nordeste. A equipe econômica promete apresentar ao longo do ano, a partir deste mês de abril, um pacote com 4 programas de estímulo à economia. A ideia é reduzir a burocracia para as empresas, simplificar a regulação de setores específicos, como o de petróleo e o bancário, estimular a modernização da gestão empresarial e a qualificação da mão de obra. É aguardar, André. Ok, Antônia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A reforma da Previdência ainda está na Câmara dos Deputados, mas os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram hoje o projeto de lei que melhora a situação de quem recebe o benefício da prestação continuada, o BPC. E tem mais, o país pode ganhar uma política pública de prevenção à automutilação e suicídio. Veja na reportagem de Fábio Henrique Guimarães. Aprovado pela comissão, o relatório do senador Eduardo Girão segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio garante assistência psicológica de vítimas e seus familiares. Escolas e hospitais deverão notificar os casos suspeitos ou confirmados de atos de automutilação e tentativa de suicídio, tudo em caráter sigiloso. Nos casos que envolvam crianças e adolescentes, as notificações deverão ser encaminhadas ao Conselho Tutelar. Planos de saúde serão obrigados a oferecer atendimento para os casos que envolvam automutilação e suicídio. O suicídio ocupa o 3º lugar em causa-morte entre os adolescentes no nosso país e vem crescendo nos últimos anos. A importância deste tema é evidenciada pela ampla divulgação feita pela imprensa brasileira, como no caso recente de Suzano. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram mudanças no benefício da prestação continuada, o BPC. A renda familiar por pessoa para receber o
o benefício de um salário mínimo passaria de R$ 250 para R$ 600. A senadora juíza Selma queria adiar a discussão até que a reforma da Previdência chegasse ao Senado, mas o requerimento foi rejeitado. Alguns senadores entendem que o valor de um salário mínimo pago atualmente a idosos e pessoas com deficiência não deve sofrer alteração. E que agora a população que mais sofre não pode ficar à mercê de uma suposição de quando vai entrar uma proposta de revisão, de reforma da Previdência. Você sabe o que é ter uma pessoa com deficiência totalmente dependente, que a mãe, na maioria das vezes, é quem desiste de ter uma vida própria para cuidar do seu filho. R$ 249,50 por uma pessoa, per capita por uma pessoa, isso aqui eu concordo. É urgente, sim. Já tem decisão do Supremo Tribunal Federal entendendo que 1/4 do salário mínimo, como renda per capita, para a pessoa ter direito a um salário mínimo na família, é incompreensível, é inaceitável. Nós aqui temos a responsabilidade de dar às pessoas o que eles precisam. E eles realmente precisam, necessitam desse valor, que não é o ideal, mas com certeza já ajuda bastante algumas famílias. Esse projeto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. Também segue para exame da CAI o projeto de lei 582 de 2019, que isenta do pagamento do imposto de renda idosos com mais de 75 anos com rendimento igual ou inferior a R$ 23 mil. Senadores solicitaram hoje a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de dados de Makoto Namba, engenheiro que atestou a segurança da barragem de Brumadinho. Hoje ele foi um dos convocados para prestar depoimento na CPI que investiga a tragédia, mas ficou calado. O primeiro depoimento foi de Makoto Namba, engenheiro e auditor da Tuvisud, empresa que atestou a segurança da barragem de Brumadinho. A polícia, ele afirmou que foi pressionado pela Vale, dona da barragem, a assinar o documento, mas na CPI preferiu ficar em silêncio. O senhor confirma que se sentiu pressionado pela Vale a assinar o laudo? Excelência, eu vou me manter em silêncio. Quem foram as pessoas e em quais circunstâncias que pressionaram o senhor? Eu vou me manter em silêncio. O senhor concordou em todos os aspectos, ou no mínimo foi omisso com relação à responsabilidade de fazer um alerta em relação à barragem de Brumadinho. Isso aqui, de acordo com o que está nos autos, nos leva a crer que o senhor, recebendo uma condenação da Justiça, o senhor também é cúmplice na morte de 310 pessoas. O senhor, por favor, coloque isso na sua consciência enquanto eu faço as perguntas e pense nas 310 famílias que perderam pessoas ali por conta da omissão e da irresponsabilidade de uma empresa como a Vale, que está se baseando em laudos como assinados pelo senhor e julgando nas suas costas e do seu companheiro as culpas todas. A empresa Vale ou alguém direta ou indiretamente ligada à Vale prometeu-lhe ou lhe concedeu qualquer tipo de auxílio, dinheiro. Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Nós precisamos saber quanto valem essas vidas, né, senador Cajuru? Claro. Nós precisamos saber por quanto essa empresa, embora tenha dito que foi pressionada, por quanto essa empresa se vendeu. Antes da Tuvisud, outra empresa, a Tractebel, fazia a avaliação da estabilidade da barragem. Até aquele momento, estudando e avaliando as instrumentações com as inspeções de campo, não havia nenhum indício de instabilidade. As inspeções são muito importantes e na inspeção a gente não via um elemento que pudesse indicar um perigo assim iminente. Um dos pontos que tem sido apontados como uma fragilidade do modelo de segurança de barragem de rejeito é o fato de que a empresa auditada é quem contrata ou demite a empresa auditora. A senhora acredita que o modelo vigente hoje, ela garante a independência das auditorias? Olha, até onde eu trabalhei, eu acredito. Qual é a opinião da senhora sobre esse desastre? A gente tem tentado estudar, mas eu não saberia dizer. Eu, assim, tenho medo de ser leviana ao dizer. O seu posicionamento hoje
É um posicionamento técnico da senhora como pessoa ou é um posicionamento de uma técnica de uma empresa que quer se juntar à Vale na expectativa de não divulgar as coisas? Não, o meu posicionamento é técnico como pessoa. O Brasil deve apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias centrais de energia hidrelétrica. Qual o potencial desse setor? Assuntos em discussão na audiência desta quarta-feira na Comissão de Ciência e Tecnologia. Com recursos naturais imensos e diversificados, o Brasil não deveria ter problema quanto à geração de energia. Se nós olharmos para as fontes, somente para as fontes renováveis, chamadas renováveis, nós temos um potencial hidráulico imenso, nós temos vento, nós temos sol e nós temos biomassa. Então essas são características importantes e que diferenciam o setor elétrico brasileiro do setor elétrico de muitos países. O Brasil desenvolveu essa tecnologia, aperfeiçoou, hoje nós exportamos tecnologia hidráulica. A China, quando foi construir Três Gargantas, que hoje é a maior usina do mundo em capacidade instalada, veio contratar engenheiros aqui. A nossa engenharia nacional de hidrelétrica deveria ser motivo de orgulho. Para este debatedor, a opção equivocada dos governantes levou o país a investir em energia cara e suja. O quanto que custou essa demonização das hidrelétricas para o país e que a gente precisa reverter, especialmente as pequenas. A gente tinha até 2085, 90% da energia fornecida de fonte hidro. Hoje nós temos 60%, 70% hidro. Nós tínhamos a energia elétrica mais barata do mundo, segundo a Agência Internacional de Energia, lá em 2000. Hoje nós temos a quinta mais cara do mundo, segundo a Agência Internacional de Energia. Santa Isabel, uma usina de 1000 megawatts, que poderia ajudar muito a geração e a redução de geração por termoelétricas. Não se construiu a usina por uma questão de preocupação com degradação ambiental e a degradação ocorreu da mesma forma. Os participantes da audiência querem mais apoio para a construção de pequenas usinas de energia elétrica, dada a necessidade do país e os impactos positivos para os municípios. As hidrelétricas são parte da solução dos problemas ambientais do Brasil e não os problemas. Usina hidrelétrica, diferente de muitos outros empreendimentos, é o único empreendimento que, por lei, obrigatoriamente tem que ter uma área de preservação permanente. A gente precisa restabelecer a isonomia no nosso setor. A gente precisa começar a fazer a coisa certa, a coisa justa. Cada fonte compensar 100% dos seus impactos ambientais e não só nós compensarmos. A média de 20% de mudança na condição social de pequenos municípios que recebem PCHs, ela é a média. Eu conheço um município que mudou 50% a vida do município. Não há quem me convença que a utilização do Rio Tocantins para geração hidrelétrica não mudou a realidade de dezenas e centenas de municípios no meu estado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.